Meus amigos, é hora de estudar, de examinar mais uma passagem, mais um versículo do Apocalipse. Vídeo rápido hoje. Pegue aí seu caderno, sua caneta, faça anotações, pegue sua Bíblia e abra em Apocalipse. Versículo 10. João encerra dizendo que ouviu detrás dele uma grande voz, uma voz forte, como de trombeta. João está afinado com os profetas do Antigo Testamento. Ele chega a citar quase que literalmente algumas expressões, algumas falas que os profetas do Antigo Testamento usaram. Exemplo, veja o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3 e o versículo 12, que diz: Eu vi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. O versículo de número 11 é a continuação, depois que João diz ter ouvido detrás dele uma grande voz, que dizia o seguinte: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que é importante você saber aqui? Que João não recebe a revelação do Apocalipse de uma única vez. Não. Temos pelo menos 4 experiências que João teve, pelo menos 4 arrebatamentos. A primeira experiência começa aqui, a partir do versículo 10. A segunda experiência, ou o segundo arrebatamento, se encontra no capítulo 4, vamos ver, versículo 2, que diz o seguinte: E logo fui arrebatado em espírito. Depois eu vou mostrar os outros 2 arrebatamentos que João teve. Logo de cara, já percebemos aqui que ele recebe 2 ordens. A primeira, escrever as visões. A segunda, enviar à igreja. Já o livro é o resultado, é a composição das visões que ele teve. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são 7 cidades. O número 7 é um número simbólico, porque a igreja, espiritualmente falando, é uma só. Então a compreensão, o sentido da passagem deve ser o seguinte: é que no princípio a mensagem foi direcionada, dirigida, enviada à igreja de Cristo nessas 7 cidades. Depois é que a igreja em outras cidades ia tomando conhecimento da mensagem. Claro que na Ásia, quando João escreve o Apocalipse, nós temos outras igrejas na Ásia. Inclusive, na carta do apóstolo Paulo, vou mostrar para vocês, em Colossenses, em 2 capítulos, no primeiro capítulo e no capítulo 4. No primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 2, Paulo diz o seguinte: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz. Então, Colossos era uma cidade que ficava bem perto de Laodiceia. Agora veja o capítulo 4 e o versículo 13. Paulo dizendo: Pois eu lhes dou
eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, tanto Colossos como Hierápolis eram cidades próximas de Laodiceia. Outra cidade, e também se encontrava na Ásia, é Troade. Temos uma passagem em Atos, capítulo 20, e o versículo 5, que diz o seguinte: estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E temos também outras cidades, como Magnésia, temos Trales, que ficavam perto de Éfeso. A pergunta é, por que apenas as 7 cidades foram escolhidas como base da mensagem? Por quê? Porque 7 é um número simbólico. As 7 cidades que foram escolhidas como base da mensagem, elas representam a igreja. A igreja, de um modo geral, a igreja de Cristo, tanto na Ásia, elas representam as outras igrejas da Ásia, mas não só da Ásia, mas da igreja em qualquer lugar do mundo. Certo? Então, as 7 cidades que são mencionadas no Apocalipse, elas representam a igreja de Cristo no mundo em todos os tempos. Então, aqui temos um ponto importante que não podemos esquecer. Espero que você tenha entendido. Como falei, apenas hoje um vídeo rápido, mas quero deixar aqui agradecer pela sua atenção. Que Deus continue abençoando você, sua família. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.